Seja muito bem-vinda ao workshop Transformando Sonhos em Realidade. Hoje, penúltimo dia do nosso workshop. E o tema de hoje, na verdade, seguindo aqui o fluxo de todos os outros dias, é uma pergunta. A pergunta do tema de hoje é: você vai viajar com a família? Você vai descobrir qual é o seu canal intuitivo mais forte. Depois que você descobre qual é o seu canal intuitivo mais forte, por que qual é o canal intuitivo? De novo, eu já inclusive falei um pouco aqui, nesse workshop sobre isso. Quantas vezes a sua intuição, dê o nome que você quiser, tá? Mas a sua intuição falou com você: não vá por esse caminho, não faça isso, não siga essa pessoa, ó, entra no mapa, vai lá, fica com a Jenny tem umas coisas interessantes para te mostrar. Quantas vezes a sua intuição falou com você e você não ouviu, e o que aconteceu? Pois é, então, coisas aconteceram, né? Então, assim, você vai aprender a identificar qual é o seu canal intuitivo e você vai, então, nessa aula, nesse módulo, aprender quais são as ferramentas para ouvir esse canal intuitivo. E aí você vai, então, praticar ouvir o seu canal intuitivo. Por quê, Jenny? O que isso tem a ver com eu trilhar o meu caminho, eu realizar o meu sonho, eu atingir as minhas metas? Uai, eu vou ter que repetir o que eu falei, gente? Se você não ouve a sua intuição, você, se estrepa. Quantas vezes você disse que queria fazer tal coisa, que queria realizar tal sonho, tal desejo, e no final não era aquilo? Isso é um dos motivos de você não ter conseguido alcançar aquilo, porque não era para sua alma, não era para você, não era o seu momento. E se você soubesse, na verdade, se você soubesse ouvir o seu canal intuitivo, se você soubesse ouvir a sua intuição, você não perderia tempo, você não se frustraria. Então, primeiro passo mais importante em todo... Não é o mais importante, mas é o mais importante, é o fundamental. É você ouvir o seu corpo, ouvir a sua intuição, ouvir o seu sexto sentido. Então, esse segundo módulo é focado nisso e tem exercício todo dia. Lembra que eu falei? Você precisa dedicar 30 minutos no mínimo por dia para você conseguir atingir os seus objetivos. Se você quer ter um corpinho gostoso na academia, quanto tempo você leva? Você tem que sair para comprar roupa de academia, aí você gasta dinheiro com isso, você vai pagar a academia, você vai caminhar ou ir de carro até a academia, você vai fazer academia, você vai mudar a sua alimentação, você vai sair da academia para depois você ir para sua rotina de trabalho, assim, a sua vida. Só nisso aí, quanto você investiu de dinheiro e de tempo? Não garante que você vai ter o resultado do corpo que você diz que quer, até porque depende da sua fisiologia, né? Vamos lá, por que eu falei 30 minutos por dia você, no mínimo, dedicar para isso? Se você quer o corpo gostoso, olha quanta coisa você vai ter que fazer, e você acha que em uma semana você vai conseguir o corpão gostoso? Então, assim, mas é em uma semana que você vai conseguir? Não, você vai precisar de um tempo. E aqui dentro do mapa é a mesma coisa. Você vai precisar dedicar tempo, não é de um dia para noite, não é de uma hora para outra. Lembra que quem quer isso é criança, que não tem tempo de esperar o bolo ficar pronto, fica lá já lambendo a tigela com o bolo cru, já fica abrindo o forno toda hora. Adulto sabe que tem um processo nas coisas, tá? Então você vai precisar se dedicar pelo menos 30 minutos por dia para ir desenvolvendo o dom, desenvolvendo o músculo da sua intuição, para que você comece a ter certeza de que é a sua intuição falando com você, não sua imaginação, sua fantasia, tá bom? Então isso é muito importante. Se você então já tá aí, já chegou nesse módulo, né? Porque tem gente que faz tipo Netflix, né? Maratona. Se você já chegou nesse pedaço, pare, não corra. Porque lembra que eu falei da intensidade, às vezes é prejudicial?
Se você vai para academia e quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai dar ruim. Segue o cronograma, segue o passo a passo, confia na titia. A titia sabe o que tá falando, tá bom? Minha promessa neste workshop para você tem sido que se você, continuar comigo, se você embarcar comigo na viagem, você vai redirecionar a sua história, construir uma rota alternativa para transformar os seus sonhos em realidade. E na aula de hoje, como é que tem sido isso para você, esse processo, que você está agora desenvolvendo para ter uma vida de sucesso de novo, lembrando, seja lá o que for sucesso para você, porque cada um tem um sonho, cada um tem uma meta, cada um tem um objetivo, e a gente vai olhar com muito carinho, com muita atenção para cada uma individualmente e no coletivamente, tá? No coletivo também, tá? Eu, Jennifer Silva dos Santos, e peraí que eu não quero chorar, e todo o meu sistema familiar, estamos a serviço do seu sistema familiar nessa jornada. E para você que ainda está indecisa se entra ou não no mapa, fica comigo nessa aula de hoje. Ai, gente, desculpa, Vocês vão conhecendo um pouquinho mais de mim e vão entendendo. Então fica comigo nessa aula de hoje, que aproveite o máximo, mesmo que você não entre no mapa, mesmo que você não aproveite essa oportunidade de transformar a sua vida nesse 2022, para que seja não mágica, não tô de novo, gente, pé no chão, adulta, não tô oferecendo mágica, eu tô só dizendo para você que você pode ter uma vida com alinhamento daquilo que verdadeiramente é para você, é seu, que você quer, é possível, tá? Então fica nessa aula de hoje. Fica nessa aula de hoje. Aproveita o máximo que você puder, porque eu estou dando o melhor de mim nesse workshop gratuito para te ajudar a transformar sua vida e, consequentemente, a vida da sua família. Todo o meu sistema familiar. Imagina, quando eu faço isso aqui, gente, é tipo isso, rapidinho. Meu pai, minha mãe, meus avós, minhas avós, meus bisos, minhas bisas, e assim vai, ó. Eu tenho um batalhão dentro de mim que tá aqui, tentando estar a serviço do batalhão que habita em você. E você vai entender mais sobre isso nessa aula de hoje. Por isso eu digo a você, mesmo que você não entre no mapa, agora nessa turma, pelo menos, fique dentro do grupo, continue a convidar as pessoas que você ama para elas conhecerem e fazerem parte do clube da Jenny. Eu gosto sempre de vem pro clube do alto, Vem pro clube da Jenny. Por que alto? Automobilístico? Não, autoconhecimento, autoajuda, autoanálise, Alto amor, autocuidado, tá? Então vem pro clube da Jenny, vem pro clube do alto, para que toda vez que você convida as pessoas a participar e a ver o mundo da forma como você está começando a ver hoje, a sua vida vai ficar muito melhor. É sério, lembra que eu falei? O noivo da minha filha, ele não, eu nem tinha ouvido falar dessas coisas, hoje ele já praticamente está lendo aura. Porque ele está inserido nesse contexto e ele ama esse contexto. Às vezes ele fala sogrinha linda, porque eu já falei pra ele, se não me chamar de sogrinha linda, eu não permito casamento. Ele fala sogrinha linda, nossa, isso. É um outro papo, é um outro nível de consciência, tá? Então assim, quando as pessoas que estão ao seu redor falam a mesma língua que você, veem o mundo da mesma forma que você, nossa, chegar vai me dando uma paz, que vai me dando vontade de sair derretendo, sabe? Fica muito mais prazeroso e gostoso a convivência, Por exemplo, se você tem aí, se toda a sua família está assistindo esse workshop, você e seu namorado, você e seu marido, você e sua esposa, você e seus pais, enfim, quem mora com você, quando você diz não para essa pessoa, ela não vai fazer biquinho, não vai fazer chantagem, não vai ficar magoada, porque ela sabe que você está focando no seu objetivo, ela sabe que você está crescendo e ela vai te apoiar
e não te puxa pra ficar ali igual todo mundo lambendo ferido. Entende a diferença? Então assim, traga as suas amigas, na hora que a amiga começar, na hora que vocês estiverem na baladinha, né, agora que já vamos começar, né, todo mundo vacinado aqui, né, gente, por favor, ó, meu Deus, bom, enfim, né, vamos começar a ir para baladinha, para os barzinhos, sei lá, aí o que você faz? Você tá lá com a sua amiga, tá, aí a amiga olha o boy lixo. Gente, vocês vão entender porque eu faço isso dentro do mapa, tá? Quando você tá lá com o boy lixo, na hora que ela olha pro boy lixo, se ela já tá inserida nesse ambiente aqui junto com a gente, primeiro que ela dificilmente vai olhar. Segundo que se ela olhar e não perceber, você como amiga tá ligada, você vai chegar pra sua amiga, você tá ligada aqui, o nível desse boy, né? Aí a outra, putz, né, que aí vocês conversam sobre esse assunto e a amiga, ó, não cai nessa. Não é muito melhor do que você esperar ela se fuder pra depois ela vir tirar? Lembra? Ou você diz sim pro seu sonho, ou você diz sim pra ficar ali do lado dos amigos, da família, que estão mais te prendendo do que te impulsionando. Aí você vai deixar, então, né, quando ela se fuder lá com o boy, você vai deixar de ir atrás do seu objetivo pra ficar aqui lambendo a ferida dela, ajudando ela. Não, se ela tá aqui dentro do mapa com você, tá bom? Aí, né, seguindo aqui a linha dos recadinhos do coração do começo, lembre-se que, ó, vizinho tá lá arrumando jardim e tá chovendo ainda, não sei como é que ele tá fazendo lá, né? Tem cachorro, tem carro passando, minha gata daqui a pouco dá umas miadas por aí também, a Lora. Então, assim, saiba que terão ruídos, mas foque na mensagem e não mate a mensageira, porque, né, às vezes eu sinto que vocês ficam com raiva de mim por ter clareza da merda que tá a sua vida, como se fosse eu que tivesse te enfiado aí. Meu Deus, enfim, né? Oremos, tá bom? Então, você vai lá do primeiro, faz todos os exercícios, que aí quando você chegar aqui, tudo vai fazer sentido. Porque se você não parar e não fizer isso, você continuar aqui assistindo, você vai se indignar muito comigo, porque você tá na postura infantil, porque afinal de contas eu não tô, não fui eu que fiz a sua vida ficar do jeito que tá, não sou eu que estou escolhendo no seu lugar continuar como você está, né? É você, então a responsabilidade é sua. Não digo culpa, tá, gente? Eu falo responsabilidade. Culpa faz mal. A criança sente culpa. Desculpa, eu não queria. Desculpa. Criança faz isso. Adulto entende o que fez de errado e muda a postura. Então, assim, né, se você não veio acompanhando o conteúdo até agora, você vai ficar muito perdido, muito com raiva, muito frustrado, e aí, né, enfim, né, é isso. Agora, se você tá aqui desde o primeiro dia e não fez o passo a passo, não fez exercício, não fez nada, eu sinto muito por você, de verdade. Eu sinto muito por você. Mas, como adulta que sou, vou focar a minha atenção em quem tá dentro do carro comigo. E não quem tá parada no acostamento choramingando. De novo, na postura adulta, quem tá na postura adulta entende muito bem isso que eu tô falando. Quem tá na infantilização fica, né? Fica bafa, tá? Mas se você, eu já avisei pra você que aquilo que você vê, você não desvê aqui comigo. E que quanto mais você andar comigo, mais diferente você vai ver o mundo. As coisas vão mudar. Eu vou te dar um óculos que a sua vida vai mudar. E aí você já pega mais um lema que eu tenho, que se você, a sua adulta, pegar esse lema para sua vida, vai aliviar demais. A vida vai ser muito mais leve para você. A vida vai ser muito mais fluida para você. O meu lema é: você quer ir? Vamos! Pego minha mochilinha, você pega a sua mochilinha e a gente cai na estrada. Vamos! Aí eu chego aqui para você e falo: quer ir? Aí você fala: não. Eu falo: beleza, fui. É simples. Porque eu não vou parar a minha viagem para ficar sentada com você. Aprende isso na sua vida. Porque tem muita gente que fica pedindo a Deus por ajuda.
Ai, Senhor, me ajuda. Ai, meu Deus, por que a minha vida é assim? Ai, o que está acontecendo? Ai, eu queria uma solução. Ai, eu isso, ai, eu aquilo. As reclamações que vocês estão aí já acostumados, né? Mas, quando a solução bate na porta, a pessoa prefere fazer a unha, fazer a depilação, fazer o cabelo do mês, fazer a unha em gel, faltar os cílios do mês, do que focar na sua própria vida. Eu aprendi isso com desenhos bíblicos, né? Eu adoro assistir desenhos bíblicos. Eu vou lá no YouTube, pego minha pipoquinha, meu café com leite e eu sento assim e fico comendo e assistindo desenhos bíblicos. Eu adoro desenhos bíblicos. E lá eu vi a história do cara que vivia pedindo a Deus, e aí Deus bateu na porta dele 3 vezes e ele não abriu. Será que você está fazendo isso? Quantas vezes você pediu a Deus ajuda? Ah, não, já sei. Lembrei, você é uma daquelas 5.000 pessoas que foi lá na foto, né, e colocou, amém, eu agradeço, já tá feito, Deus profetizou isso na minha vida, mas não faz um TBC, tira a bunda da cadeira, faz sua parte, um passo de cada vez em direção aos seus sonhos. O que eu posso fazer? Eu fui e quem embarcou comigo também. Simbora para a aula de hoje. O papo de hoje é só constelação familiar. Vim preparando vocês, vim preparando o terreno, né? E hoje a gente vai, mergulhar um pouquinho mais em constelação familiar. Se você nunca ouviu falar em constelação familiar, eu recomendo você ir lá no Google, eu recomendo você ir lá no YouTube e escrever assim, constelação familiar fantástico. Fantástico o programa da Globo. A Globo fez uma reportagem que está fantástica sobre constelação familiar no judiciário para resolução de conflitos familiares. Então, assim, existe a constelação jurídica, existe a constelação empresarial, existe a constelação no SUS. O SUS tem constelação familiar, você acredita? E ao fim, então, né? É uma técnica fantástica. Então, assim, só que a base, seja no jurídico, seja no empresarial, etc e tal, tudo vem da família, porque a base é a família, né? Então, por isso que aqui eu vou focar só na constelação familiar. E lembrando, dentro do módulo 6, nós vamos constelar dentro do mapa, tá bom? Então, hoje o tema vai ser constelação familiar. Se você não conhece nada sobre isso, fantástico. Constelação familiar lá no YouTube, que você vai ver uma reportagem de 11 minutos. Mamão, tá? Isso é uma fantástica sobre constelação familiar. Se você já conhece, né, já tá familiarizado, não vai ser novidade isso aqui que eu vou falar pra você. Você só vai olhar de um jeito diferente aquilo que você já conhece. Se você não conhece nada, você vai ficar puta comigo, com você, com seus pais, vai ficar puta com Deus. Eu já fiquei puta com Deus com constelação familiar. Já vou explicar, você vai entender. Mas aqui na constelação familiar a gente vai falar hoje, né, no nosso tema, vai viajar com a família, né? Por quê? Vamos falar da herança familiar. Todo mundo quer ganhar uma herança familiar, né? Quem não sonha em acordar um belo dia? Existe até filmes sobre isso, né? Comédias, geralmente. De pessoa que acorda, tá lá fudida na vida, acorda, belo dia, recebe uma ligação, você recebeu uma herança de milhões, de bilhões e tal. E aí você fala, mas eu nem sabia que tinha esse parente e recebia essa herança, né? Aí tem muito filme sobre isso. Mas você sabia que você já ganhou uma herança familiar? Lembra que eu falei, meu pai, minha mãe, meus avós, minhas avós, você já ganhou uma herança familiar também. Eu ganhei a minha. Gente, esse meu lado espontâneo, brincalhão, cara, é dos dois lados. Meu pai era um palhaço. Um palhaço e sedutor. Meu pai não valia R$1, viu? Um sorriso. Meu pai era um palhaço sedutor. Minha mãe é sarcástica e palhaça. O que eu ia ser, gente? Diferente? Entendeu? Já vem daí também a origem. Então, você herda dos seus pais, não só isso aqui, físico. Não só. E você? O que herdou dos seus pais? Você herdou o que você tem na sua personalidade? Não estou falando físico, tá? O que você tem da sua personalidade que é da sua mãe e que é do seu pai?
coloca lá. Escreve, eu tenho tal personalidade da minha mãe, eu tenho tal personalidade do meu pai. Quero saber. Fiquei curiosa, tá bom? Me conta lá no nosso fotinho do dia. E aí, vamos aprofundar então na herança familiar? Você chegou ao mundo, planeta Terra, aqui como uma folha em branco. Não vou abordar aqui vidas passadas, encarnação e afins. Não é o propósito neste momento. Se você acredita, ok. Se você não acredita, ok também. Não é esse o foco. Eu estou falando de epigenética. Epigenética é a ciência que trata dos mecanismos moleculares envolvidos na interação entre fatores ambientais e as informações contidas no DNA. Jenny, como você falou complicado agora, meu Deus. Titia arruma. Em poucas palavras, de maneira bem chula, bem grosseira, mas é importante que você entenda. Se o seu bisavô tinha câncer, você tem uma propensão genética a ter câncer também. Se tinha lá na família alguém que tinha problema com alcoolismo, umas 3 gerações atrás, 4 gerações atrás, você tem dentro do DNA aqui, ó, corre essa propensão também aí dentro de você hoje. O mesmo vale para outras doenças, para comportamentos, agora você sacou, né? Para comportamentos, para desejos, para sonhos, para emoções. Aí já tô arrepiando. Isso tudo tá no nosso DNA. Ou, né, vocês perceberam que eu falo muito campo, né? Por quê? Na epigenética fala-se, né, dos campos morfogenéticos. Eu vou também explicar um pouquinho mais, peraí. Vou falar aqui do invisível. Lembra que eu falei da lei da gravidade? Ela é invisível, né? Mas ela tá agindo. Campo morfogenético, campo mórfico, ou simplesmente campo, que fica mais fácil, né? Nada mais é do que isso. É você sofrer as influências do que tá naquele campo, só que você não tem consciência disso. Lembra? 95% é inconsciente, 5% é aquilo que você sabe, aquilo que você tem consciência. Eu tô mudando aqui todas as minhas armas para que você traga para o seu consciente muita coisa que está no seu inconsciente aí, né? Então, para ficar mais palpável, tá? Vamos observar a natureza. Vou pegar a natureza. Pense assim, alguém teve que explicar para uma tartaruguinha que assim que ela saísse do ovo, ela tinha que sair correndo para a água. Alguém teve que ensinar os pássaros, baleias e afins, né, que eles deveriam, em tal época do ano, migrar para tal lugar? Não. Isso acontece porque existe um movimento inconsciente que rege os seres da mesma espécie e faz com que eles ajam da mesma maneira, da mesma forma. Gente, já vai pegando lá desde a aula 1, hein? Vai juntando as pecinhas desse quebra-cabeça. Agora você sabe que não herdamos somente rostinho bonito, corpinho bonito dos nossos pais, dos nossos ancestrais, mas que herdamos também os comportamentos, os sentimentos e muitas vezes, se você parasse para observar, analisar e estudar isso, você ia ver que você repete o destino, muitas vezes, de alguns antepassados. E o nome disso se chama lealdade sistêmica. Só que você não tem consciência disso. Ao ouvir tudo isso, que bum deu aí na sua cabeça? Fala pra mim. Vou repetir só esse pedacinho para você entender.
você pode estar repetindo a vida de um ancestral sem saber. Os mesmos problemas, as mesmas dores, os mesmos conflitos, as mesmas situações. Pode parecer diferente. Exemplo, né? Às vezes eu falo isso, quando eu abro um campo, às vezes eu percebo uma repetição e eu falo assim, olha, você está repetindo o padrão, né, de não ter um relacionamento. Por quê? Porque quem, olha, segue no seu padrão sistêmico familiar, quem pode ter um bom relacionamento? Aí a pessoa fala assim, não, gente, meus pais são casados até hoje, estão 50 anos morando junto lá. Dormem em camas separadas, não tem respeito um pelo outro, meu pai trai minha mãe não faz sexo, minha mãe cuida do meu pai como se fosse filho, meu pai olha pra esposa dele como se fosse a mãe, enfim, tá uma bagunça, não tem ordem nesse sistema, tá uma bagunça, mas eles estão lá, dormem embaixo do mesmo teto. Eu falo de novo, observa qual é o padrão que você está repetindo de quem? Do seu sistema familiar. Fracasso. Eu, Jennifer, fracassei 17 vezes. 17 empresas eu tive fracassos. Quando eu parei para entender, para estudar, para analisar esses meus 17 fracassos profissionais, 17 empresas falidas, foi que eu entendi que meu pai morreu um fracassado. Meu pai nunca teve um emprego que fosse bom para ele, ele nunca estava satisfeito, enfim, eu fiquei repetindo as dinâmicas do meu pai, e agora aqui vem um negócio que vocês vão falar assim, ah, Jenny, eu conheci meu pai, porque assim, rapidinho a minha história aqui, mas para contextualizar é importante. Minha mãe namorou meu pai quando eu estava com 9 meses de idade, meus pais se separaram, não vou entrar em detalhes do porquê. Então, com 9 meses de idade foi a última vez que eu vi meu pai. Eu revi meu pai quando eu já tinha minha filha aos 17 anos. Nesse período não tive nem, eu só sabia o nome do meu pai porque estava no registro de nascimento. Então quando eu olhava o registro de nascimento eu sabia da existência do meu pai. Fora isso, enfim, tem outros contextos que talvez eu fale lá dentro do mapa para vocês como exemplo, tá? Então assim, eu não conheci, não tive. Conheci meu pai, eu já tinha minha filha. E aí é onde entra a coisa de repetição. O pai da minha filha é cagado e cuspido o meu pai. Lembra? Eu não conhecia meu pai. E depois que minha filha nasceu, eu vi o meu pai, assim, se 10 vezes foi muito. Então, assim, eu praticamente não tive contato com meu pai. Não tive contato com meu pai biológico, né? Então, como repetir um pai? Não, primeiro, como arrumar um pai para sua filha igual seu pai, se você nem conhecia seu pai. Segundo, como repetir todo o padrão de histórico de fracasso do seu pai se você nem conhecia seu pai. Entende o que eu estou dizendo? O campo move a gente não sabe por que está acontecendo. Ah, eu quero... tô arrepiada. É assim, eu quero... Preocupei agora. Fiquei com vergonha. Mas eu não vou cortar não, vou deixar essa parte pra vocês verem que eu sou normal, gente. Então assim, eu quero que vocês parem e pensem assim. De novo, alguém chegou pra tartaruguinha e disse, comporte-se igual a tartaruga? Alguém chegou pra baleia e falou, você é da espécime da baleia, faça igual a baleia? Se você pegar um bichinho, tá? E fazer com que ele cresça num ambiente onde ele não tenha contato nenhum com os outros animais, ele mesmo assim terá as características daqueles animais. Por quê? DNA. Campo. Então assim, não me diz nos seus apenas 5% consciente, eu não repito o destino de ninguém da minha família, porque essa herança tá aí. Você vive, você revive, só por enquanto ainda não está no seu consciente, porque você não está se abrindo para isso. Porque lembra, você só muda aquilo que conhece. Se você não entender, não ver, não compreender, não
tomar atitudes que façam você não precisar repetir mais esse problema, essa situação, você vai poder ser livre para ter a sua vida. Caso contrário, você tá aqui, ó, você vai nadar, nadar, nadar e vai fracassar 17 vezes. Ai, ai, ó, foi tenso quando eu descobri isso, mas peraí que vai piorar. Lealdade familiar é quando pertencer é mais importante que realizar um sonho. Inclusive, agora há pouco tempo, teve a Festa dos Mortos, né? Eu coloquei lá no meu Instagram a dica de filme para você assistir, Viva a Vida é uma Festa, que fala muito bem sobre isso, sobre o pertencer, sobre a lealdade familiar, sobre a repetição de padrão. E aí, de novo, né? Quando pertencer ao sistema familiar é mais importante que realizar um sonho. Lembra que eu falei várias vezes aqui? Muitas vezes você prefere não ter a vida de sucesso que você quer para estar aqui, ó, no seu sistema familiar leal. Não, se todas as mulheres do meu sistema familiar criaram filhos dessa maneira, quem sou eu para fazer diferente? Não, eu vou seguir o exemplo. Se todas as mulheres do meu sistema familiar arrumam um filho de cada marido, não, se chegasse a casar, tava bom. Geralmente é de cada foda, né? Se todo o meu sistema familiar arruma um filho de cada macho, quem sou eu para fazer diferente e me permitir ter um bom relacionamento, ter um bom casamento? Não, eu tenho que ser igual, eu tenho que pertencer. E é aí onde eu digo, você aqui nos 5%, eu quero um relacionamento incrível. E os 95% de um lado do ringue, vocês nunca mais vão esquecer. Eu queria ser boa em edição ou ter dinheiro suficiente para pagar um editor, para na hora que eu falasse isso, ele botasse o barulhinho do ringue, e aí botasse uns bonequinhos aqui de um lado, 5 pessoas assim, e do outro lado 95 pessoas, aquela música do Rock Balboa, né? É tipo isso. Mas usa a imaginação, hein? É isso. Eu quero ter uma vida de sucesso, eu quero um bom relacionamento, eu quero filhos saudáveis, eu quero que os meus filhos tenham... Gente, essa parte. Eu quero que os meus filhos não passem por aquilo que eu passei. Fudeu. Por quê? Eles aprendem por exemplo. Se você... não é... Porque minha mãe falava essa frase, eu odiava essa frase que minha mãe dizia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se nós seres humanos aprendemos por repetição. Minha mãe não sabia, mas hoje ela sabe, parou de falar isso. Então assim, não é aquilo que você diz que quer, é aquilo que você faz que dita a regra do jogo, que te mostra... Se você não tá onde você diz que quer estar hoje, é porque você só tá dizendo, não tá fazendo. Mas agora você sabe. Eu disse, gente, eu avisei lá no primeiro. Aquilo que você vê, você nunca vai dizer. E se você estiver na postura infantil, você tá me apedrejando. Se você for uma adulta, você tá olhando pra sua vida e falando, caralho, mano, não tinha pensado nisso. Mas agora eu sei. Que nem quando você tá fazendo molho branco. Esses dias eu fui fazer um molho branco e, mano, não tá ficando bom aquele negócio. Por quê? Fiz o primeiro, deu ruim. Fiz o segundo, deu ruim. Aí eu fui, conversei com a vizinha aqui, eu tô ouvindo. Tô tentando assim, não tá dando aqui. Fui buscar ajuda, adulta que sou. Ela falou, menina, não sei quanto você tá pondo de creme de leite. Eu falei, a caixinha toda. Ela falou assim, não, você tem que pôr menos creme de leite e mais queijo. Aí, não sei o que. Eu falei, entendi agora. Como é que é aquele meme? Agora eu sei, agora eu saquei. É tipo isso. Então eu fiz diferente. Mas primeiro passo eu tive que, eu assumi que eu tinha um erro, assumi que eu tinha uma falha, assumi que eu não estava conseguindo atingir o meu objetivo porque eu não estava sabendo fazer alguma coisa, procurei ajuda e fiz conforme me foi orientado. Se você está aqui e não está seguindo as orientações, não vai comer um macarrão gostoso. Vamos então aprofundar na lealdade familiar. A lealdade familiar se mostra como um respeito aos princípios da família, resgatando e usando como parâmetros de vida. Basicamente, a ligação que temos com a nossa origem e tudo que ela nos deu. Então, se eu sou a Jennifer que você está vendo hoje, é porque,
muitos vieram antes de mim e cada pedacinho deles está dentro de mim hoje. Simples assim, em outras palavras. Só que os ignorantes no sentido de não saber, tá? De ignorar, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Repetindo de forma ignorante. Eu não sabia, não entendia, não conhecia. Enfim. Os ignorantes, ou seja, de novo, né? 5% do cérebro da pessoa, 5% que ela vê, pensa que somente a nossa identidade individual é que deve prevalecer. Né? Eu quero, eu posso, eu sei, eu vou. Entendeu isso? Tá, 5% diz isso. Mas o ringue, 95%, né, sabe que não é bem assim não. Que 95% aqui, ó, faz parte de um coletivo, de um inconsciente. E que é esse coletivo e que é este inconsciente que dita as regras do jogo. E aí, muitas vezes, você já viu que, olhando para você, somente você, individualmente, você já viu o quanto você se sabota para não conseguir aquilo que você diz que quer. Imagina agora juntando com esse inconsciente coletivo da sua família, que talvez você esteja aí na lealdade sistêmica repetindo o padrão de alguém. Repetindo o padrão de alguém em relacionamento, repetindo o padrão de alguém em doença, repetindo o padrão de alguém na forma... Enfim, repetindo o padrão de alguém. Essa aí, você que vai, durante o exercício, depois eu vou te convidar a pensar em quem você está repetindo a vida de quem, né? Então, assim, pensa, aí você junta. De um lado você diz que quer, mas não quer. Do outro lado, a sua família tem aí padrões que você está na lealdade sistêmica aqui repetindo. Fala pra mim, se os 5% fica aqui cuspindo lista de desejos, pulando onda, comendo romã, botando, minha mãe bota 100, ela guarda 100 reais, agora deve ser de 200, eu não sei, tem que ligar pra ela e perguntar, né, porque minha mãe mora em São Paulo e eu tô aqui em Belo Horizonte agora, por enquanto, mas minha meta, enfim, a minha mãe, ela come, à meia-noite, minha mãe come lentilha com camarão e uma nota de 100 reais, que agora deve ser 200, no prato. Tipo, cada um tem seus ritual louco pra prosperidade, pular 7 ondas, acende vela, né, joga o barquinho pra Iemanjá, vai lá no post, 5.000 pessoas e diz, eu aceito, eu quero, Deus proverá, enfim. 5% é isso, gente. Mas você tá percebendo agora a profundidade da coisa? Por isso que, de novo, o curso Mapa é para mulheres profundas, é para mulheres adultas ou que ainda não podem não estar no adulto, mas que querem se transformar em adolescentes dentro do mapa para virar adulta depois. Entendeu agora, gente? Agora tudo tá claro, agora tudo faz sentido. Já não quer me apedrejar mais? Minha alma agradece. E agora, uma parte que vai doer um pouquinho, mas de novo, você lembra lá da história do meu irmão? Faz de conta que você é meu irmão com o joelho todo lascado, tá? E tô eu aqui, ó, lavando seu joelho, tá? Por uma boa causa, pensa nisso. Uma das regras do nosso sistema familiar nós indivíduos, nos sacrificamos por amor aos nossos pais. Assim, a gente na constelação olha sempre primeiro papai e mãe, que é a base. Mas depois tem esse pai e mãe foi filho de pai e mãe, que foi filho de pai e mãe, e assim vai indo, né? E você é mãe, você tem filho, e é neles que eu tô por aqui, ó. Meu pensamento, na minha cabeça, imagina assim, né? Tô eu, meu sistema familiar inteiro aqui, eu tô olhando pro seu, ó, além. Eu tô olhando seu sistema familiar lá, tô olhando seus descendentes. É lá que eu quero, né? Você é a parte que vai se... Você é a parte que vai se estruturar, se reorganizar para que
você vai plantar para que eles colham. Tem uma... Ai, eu não lembro direito essa fala, mas alguma coisa assim do cara que diz, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara, porque é uma árvore que leva muito, muito tempo para dar frutos. Então, assim, aí tem uma imagenzinha que é o pai empurrando o filho na balança, na árvore, e o pensamento dele tá agradecendo ao avô. Então, assim, nossa, lindo, né? Eu sei. Eu fico muito emotiva quando eu falo em constelação familiar, porque eu capto a tristeza do campo de vocês. Lembra que eu tô aqui falando com a sua alma e não com os seus 5%, né? Vou parafrasear a Gisele Valim. Eu estou aqui para falar com o seu coração e não com o seu cabeção. Tipo isso. Então, eu capto e aí eu fico tentando barrar o que eu tô captando para poder te ajudar, né? Porque eu não posso me jogar no buraco com você. Eu tenho que ficar daqui de cima, jogar uma corda e esperar você subir. Eu abri a porta. Já tá no mapa? Não. Eu não vou me jogar dentro do buraco para tentar te salvar. É simples assim, tá? Então, resumindo, por lealdade familiar, né? 95%, você se coloca à disposição para repetir o destino dos que vieram antes de você. A lealdade é um vínculo profundo que temos com o nosso sistema familiar. Ele existe e atua mesmo no nível mais superficial, ou seja, quando você traz para a consciência, né, as situações, os acontecimentos, aquilo que você repete. Na verdade, aí aqui, ó, já ouviu a frase quando você cospe pra cima cai na testa? Pois é. Para e pensa isso aqui, tá? Na verdade, quanto mais você nega, mais vinculada você fica. Sabe a história de cuspir pra cima? Pois é. Quando você aponta um dedo, tem mais 3, é a mesma coisa. Para e pensa agora. Quando você era criança, menor, pequena, mais jovem, ou até mesmo hoje, né, já que está na postura infantil, nós faz isso de vez em quando. Pense aí, o que você bateu no peito e disse, eu não vou fazer isso, comigo vai ser diferente. Foi eu de novo aqui, abri o livrinho da minha vida. Eu vim onde meu padrasto, eu tive padrastos que eram super abusivos, assim. Para você ver o nível de abuso, um me estuprou, o outro matou meu gato com um tiro na testa, porque meu gatinho comeu o peixe dele, e aí quando eu fui chorar, ele botou a arma na minha testa e disse, se você chorar, o próximo tiro é seu. Nesse nível assim, tá? Então eu jurava pra mim, nunca que eu vou viver um relacionamento desse. Minha mãe isso, minha mãe aquilo, eu vou ser diferente. Nunca, um homem pra bater em mim, porque, né, minha mãe apanhava pra caralho, né? Não só minha mãe, todo mundo dentro de casa, enfim, quem passou por pais alcoólatras, né, sabe do que eu tô falando, né? Violência familiar, né? Eu batia no peito e dizia, homem pra bater em mim tem que ter 2 pintos, porque um só, ele não é o suficiente. Ou eu batia no peito. Nunca apanhei de homem. No dia que um tentou, eu fiz ele parar no hospital. Mas olha só, por lealdade inconsciente à minha mãe, eu entrei num relacionamento onde eu tive que ter essa situação para provar para mim e para minha mãe, de alguma forma, que eu era melhor que ela, porque afinal de contas eu não deixei ele me bater, não. Eu é que mandei ele pro hospital, não fui eu que fui pro hospital. Gente, é tudo coisa que vocês falam, Dina, pare e pense na sua vida, observe seus padrões, tá? Outra coisa, eu entrei num relacionamento, eu tive um relacionamento com uma pessoa que, cara, eu não percebia, ele nunca levantou o dedo pra mim, muito pelo contrário, ele falava muito manso. Ele falava muito manso, muito educado, me fez inclusive pagar um curso caríssimo de etiqueta, porque ele dizia que eu tinha que me adequar
ao nível dele. Então eu tive que fazer, eu e minha filha teve que fazer cursinho de etiqueta, caro pra caralho. Eu tenho esse certificado de raiva, né, do curso de etiqueta pra aprender, né, umas frescurites lá, porque pra mim não faz parte do meu dia a dia. E tem muita coisa que eu achei desnecessário. Mas enfim, ele não me agredia fisicamente, mas psicologicamente esse homem me fudeu de um jeito que eu entrei em depressão. E foi uma das vezes em que fracassei, em que parei de trabalhar, em que eu não quis mais atender ninguém. Porque lá tava eu, comigo nunca. É o que eu disse, às vezes você fala assim, não, Jenny, minha mãe, o marido dela é preto, o meu é branco, é diferente. Observa a raiz do barato e não o que ele parece, tá? Eu dizia, um homem nunca vai me bater. E realmente, meu homem nunca me bateu. Até porque, gente, eu tenho 1,80 m, eu já assusto por natureza. Eu já sou assim, assusto mais ainda, né? Então, assim, homem me bater é meio complicado, eu acho, assim. Mas, e eu também não, ainda mais hoje com a consciência que eu tenho, nossa, só se, né, não tem como. É uma viagem sem volta, tá? Não tem como. Quando o seu radar, a pessoa olhou pra você, o seu radar, lembra lá no módulo 2, você vai aprender a ouvir sua intuição já, eu não dou nem chance. A pessoa, quando ela olha pra mim, eu já... Eu levo fama de snob, de chata, de metida, mas eu tô, em paz. Entendeu? Então, assim, não é você repetir exatamente, né? Porque ele era preto com bolinha branca, eu vou me envolver com alguém preto com bolinha branca. Não, às vezes é alguém azul sem bolinha. Mas o padrão é o mesmo. Você tá repetindo o padrão de quem no seu sistema familiar por lealdade? Em que setor? No que, de quem, traz à tona isso aí, porque você juntando com o seu individual, mas com o seu coletivo, você vai entender por que você não conseguiu chegar onde você disse que quer chegar, onde você pode chegar e assim sucessivamente. Por lealdade. E agora, Jenny? Bom, agora que você sabe de tudo isso, que você tem clareza dos porquês, que você não conseguiu ter a vida que você diz que deseja, que você diz que quer, mesmo fazendo de tudo para conseguir. Você não sabia, né, dessas coisas, desses padrões. Agora você tem duas escolhas. Número 1, a escolha de se vitimizar. Vamos lá, gente, vê meu corpo como ele faz, né? Se vitimizar, de achar culpados, né? Meus pais são culpados, Deus é culpado, enfim, tem culpa eu, tem culpa eu, tem culpa eu, pode estar nisso aí. E simplesmente não fazer nada. Por quê? Quando a culpa é dos outros, quando a culpa é dos outros, você não pode fazer nada, porque quem tem que fazer são os outros. Entendeu? Então, não é culpa minha, o que eu posso fazer? É tipo assim, ou você olha para tudo isso, entende tudo isso e mesmo assim você escolhe seguir em frente. Mesmo assim, sabendo que não é fácil, sabendo que vai ter uns buracos na estrada, que pneu vai furar, que a gasolina vai acabar e a gasolina tá cara, que você vai ter que revisar o carro, que você vai ter que cuidar do motorista, que você vai ter que dirigir ali, por algumas horas, mas vai ter que parar para descansar, caso contrário rola um acidente. Você tá disposta a fazer o possível com consciência, sabendo exatamente para onde você está indo, que passo você tem que dar, por que você tem que dar esse passo, como você vai dar esse passo, que passo é esse na direção dos seus sonhos. E para isso, para você ter este mapa, você vai ter que entrar no mapa.
Então, se você quer ter muito mais clareza, muito mais... Gente, eu tenho muita coisa para mostrar para vocês dentro do curso, vocês não têm noção, dentro desse treinamento. Eu não gosto de chamar de curso, porque curso você sente e estuda, né? Você olha lá, aprende. Treinamento é treino, então você vai ter que praticar, vai ter que botar a mão na massa, né? Lembra que eu falei 30 dias, 30 minutos pelo menos, você vai ter que ouvir seu corpo, você vai ter que se entender no mínimo isso. Né? Você acha que sentar e fazer um planejamento da sua vida vai fazer em 5 minutos? Ó a postura infantil, hein? Então assim, se você quer descobrir mais, quer entender mais o que está te prendendo e quer se desemaranhar, se soltar do que está te prendendo inconscientemente para atingir os seus objetivos, você já deve estar dentro do mapa. Se não está dentro do mapa, de novo, eu só posso jogar a corda, mas eu não vou descer para me enfiar no buraco com você. Eu sinto muito. Se você decidiu subir na corda, sabe? Imagina a cena. Subir na corda, olha o esforço que você vai ter que fazer. Eu só tô aqui, ó, segurando firme pra você, tá? Então é a sua parte, você que vai ter que, né, fazer esforço aí, a vida é sua, lembre-se disso, tá? Então se você vem pro lado de cá, já tá dentro, eu e todo o meu sistema familiar, eu e todo o meu arsenal de conhecimento técnico, eu e todo o meu sentir, toda a minha intuição, espiritualidade, a gente está aqui junto para te receber, para te acolher, para te ajudar, para que você consiga ter uma vida melhor, principalmente que os seus descendentes não precisem passar por muita coisa que eles não precisam passar, porque você não está assumindo seu papel de adulta na relação com seus filhos, tá bom? Finalizando, eu prometi para você que neste workshop você ia direcionar a sua história, construir uma rota alternativa para transformar os seus sonhos em realidade. Mas para tudo isso, primeiro você precisava se indignar, depois você precisava entender e ter clareza de que precisa mudar, depois tem que ter clareza de onde você quer chegar. E lembrando, gente, que tudo isso é um passo de cada vez. Não é mágica, não é da hora para outra. Jenny, quanto tempo então você acha que eu vou conseguir mudar a minha vida? Ah, eu não sei. Eu não tenho não é mágica, eu não tenho essa resposta pronta. Até porque vai depender de onde você tá, né? Por exemplo, se você tá no Rio de Janeiro e se você tá em São Paulo, para chegar na Bahia, né? São tempos diferentes. Você precisa saber primeiro onde é que você está, o que você quer, quais são os recursos que você tem. Mas por que de fato você quer? Porque muitas vezes você não tem aquilo que diz que quer, porque lá no interior, 95% você não quer. Tem que ouvir seu corpo para dizer se esse é o caminho mesmo. Então, eu não tenho resposta pronta. Não tenho. Às vezes eu tenho, mas eu não vou dar. Finalizando, de novo, eu sou suspeita para falar do meu trabalho. Vocês já sentiram. Gente, se vocês sentirem 1% do que eu sinto quando eu tô aqui com vocês, porque assim, eu sei que eu tô gravando fisicamente, não tem ninguém aqui, mas a minha alma tá... Ai, ai. Ó, minha alma é a sua. Nós já se conhecemos de outras vidas. Tá bom? Então assim, eu sou suspeita para falar do meu trabalho. Mas aqui embaixo tem alguns vídeos aí de depoimentos de outras pessoas que já passaram por atendimento comigo, já passaram. Mas eu, de novo, tá aí porque a parte do... Lembra da minha coprodutora? Jennifer, tem que ter depoimento. Eu falei assim, mas a vida de uma pessoa não pode ser comparada à outra. Se essa aqui obteve resultado, talvez essa aqui não obtenha. Não faz muito sentido colocar, porque ela é diferente dela, estava em lugar diferente, queria coisas diferentes, tem vivências diferentes, tem padrão familiar diferente. Ela tinha, mas é a regrinha do marketing. Eu falei, tá bom, então, né? Vamos seguir as regrinhas do marketing. Então, assim, você quer seguir a regrinha do marketing? Vai lá e vê os vídeos. O da Adriana que emagreceu fazendo terapia, da Regiane, que... Nossa, a Rê, eu tenho orgulho da Rê hoje. Falar nisso, tem que ver se a Rê já engravidou. Esses dias eu tava sentindo a aura dela, eu acho que ela engravidou já. Né? Enfim,
Tem o do Ronaldo, nossa, o Ronaldo, enfim, tem umas histórias aí, vai lá, dá uma olhada. Mas, de novo, pergunta pro seu sistema familiar, isso que ela tá mostrando vai ajudar a gente, sim ou não? Vem com o seu sistema familiar, vem com todo mundo. Eu, Jennifer, tô pronta para ajudar o seu sistema familiar a olhar para a luz, a olhar para a luz, a seguir por um caminho diferente. É possível trilhar um caminho diferente. É possível. Só que você vai ter que fazer alguns sacrifícios para isso. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Vamos lá, de novo, trazendo a analogia da academia. Ou você se empanturra de doce, guloseima, bebida, cerveja, ou você vai para academia, ou você tem uma vida mais saudável. Não quer dizer que de vez em quando você não vai fazer isso aqui, mas a sua vida vai ser muito mais isso aqui do que isso aqui. São escolhas. Adulto escolhe. Crianças escolhem por ela. Então você vai escolher o quê como adulta, né? Então assim, lembra disso. Tô aqui, se joga, vem comigo que titia tá pronta. Mas é assim, você acha que acabou? Não acabou. Amanhã, nossa última aula. E amanhã a última aula vai ser uma aula muito legal. Eu preparei um negócio muito legal pra vocês, tá? Não pode chorar. Preparei um negócio muito legal pra vocês. Então, vem amanhã, continua no grupo. Manda o convite para todo mundo, para que todo mundo à sua volta tenha essa mesma visão que você está tendo, para que isso te fortaleça a atingir esses objetivos. Porque se seus pais ouvem isso que você ouviu, eles vão entender o porquê que eles repetiram padrões, né? Estão criando... Muitas vezes seus pais te criaram da maneira como eles foram criados. E você deve estar aí repetindo o mesmo comportamento com seus filhos, ou o inverso. Né? Lembra? Não vou fazer isso. Aí faz outra coisa que no final é a mesma coisa. Então, observar se todo mundo que você conhece está falando a mesma língua. Né? Tem um filme da Nicole Kidman, chama Intérprete. Eu amo esse filme. Ela fala assim no filme: as guerras só acontecem porque as pessoas não falam a mesma língua. Então, se todo mundo falar a mesma língua, todo mundo vê com a mesma ótica, tudo vai ser muito mais fácil. Então, convida todo mundo para entrar, elas assistirem, para maratonar no domingo, cada domingo, sábado e domingo. Não vai para balada não, sabe? Esse fim de semana, dedica a você se conhecer, a você se tratar, né? Convida a família para assistir junto, cada um com o seu caderninho, fazendo seu exercício. Não olhe o caderninho do colega, é individual neste momento. Assim, até amanhã na aula, com um super presentaço. Amanhã tá muito legal, que é a nossa despedida. Beijos na alma e tchau, tchau.